Olá, pessoal. Vamos lá a mais uma aula de geografia. Hoje a gente vai falar, dando continuidade aos sistemas econômicos, a gente vai falar sobre o socialismo e comunismo, né? O que é que são esses dois sistemas, ou um só, na verdade, um desdobramento, e se de fato eles existem, quais são as suas principais características, quais os países que são adeptos, foram adeptos desse sistema e quais as consequências para o nosso mundo atual. Vamos lá? Vamos aqui compartilhar mais a telinha aqui sobre os sistemas econômicos e vamos iniciar a nossa aula de hoje. Então, a gente vai falar basicamente de socialismo, né, seria a antítese do capitalismo, que foi visto em aulas anteriores. Então, vamos ver as principais características e os lugares do mundo que a gente ainda pode observar. Socialismo, basicamente, enquanto característica, ele se baseia numa sociedade sem divisão de classe, como é a do sistema capitalista, né? Que é o sistema que a gente vive hoje, né? Pelo menos aqui no nosso país. As gerações das riquezas desses lugares seriam igualitárias e mais distributivas, ou seja, distribuídas entre todos, e sem o objetivo do lucro individual, né? Não que a atividade que seja exercida pelas pessoas não vai não vai ter algum lucro, mas esse lucro vai ser dividido entre todos. Isso enquanto característica do sistema socialista. Então, a maneira de pensar e ver o mundo do socialismo, ela combate as principais estruturas sociais e econômicas do capitalismo. Por isso, que era chamado como um sistema de antítese, ou seja, antagônico ao sistema capitalista, né? Então, é um sistema político-econômico, um modo de produção, uma linha de pensamento que foi criada no século XIX, né, para confrontar o liberalismo e o capitalismo, né? Então, ele propõe um mundo basicamente perfeito, né, em questões sociais, obviamente, né? Porque seria baseado numa divisão igualitária dos bens, né, de produção, não existiria diferença entre as pessoas, classes sociais, ricos e pobres, não existiria a exploração de um homem pelo outro, né? Todo mundo seria colaborativo, todos nós viveríamos em uma harmonia, né, social, econômica, e não existiria uma propriedade privada, seria tudo de todo mundo e todos contribuindo também. Isso enquanto concepção, né, do socialismo. E aí a gente vê uma divisão entre os socialistas utópicos e os socialistas científicos, né? De utopia a gente já entende, né? Que a utopia é uma coisa que há a ser alcançada, mas que é muito difícil, né? A gente fala, é uma utopia, ou seja, muito fora da realidade, né? Então a gente tem essa divisão e a gente vai entender um pouquinho mais o que eles contribuíram para a concepção do sistema socialista. Então a gente tem no século XIX algumas características, né, desses socialistas. Os dois estão no mesmo período, né, do século XIX. Só que um vem primeiro, que são os românticos ou utópicos, e depois os científicos, também ainda no século XIX, para contribuir com a formatação desse sistema econômico. Eles eram críticos do sistema capitalista, né, como a gente já falou no início da aula, é uma antítese, então o socialismo é antagônico ao sistema capitalismo, vai de contra, né, toda a ideologia e o pensamento. E, basicamente, o sistema capitalista, como vocês viram em outras aulas, ele veio com a Revolução Industrial. Então, outros sistemas se passaram e o sistema capitalista se estabeleceu, basicamente, após a Revolução Industrial, né? Isso é um fato histórico. Se formou a classe proletariada, ou seja, a classe dos trabalhadores. Até então tem o patrão e o empregado, você recebe um salário para isso, né? O que em outros sistemas, como o feudal, não tinha tinha até alguma divisão, né, entre ricos e pobres, mas não pela base do salário, mas pela terra, troca de terra, de produtos, um outro tipo de sistema. Temos alguns personagens de destaque desse período de socialistas utópicos, que não são tão conhecidos como os dos socialistas científicos, né? A gente tem um pouco mais de contato com os científicos, né? Então, nós tivemos esses três, o Robert Charles e o Comte Saint-Simon, mas eles foram importantes, porque eles
criaram também ali o que seria, né, essa antítese ao capitalismo, o que seria o sistema socialista. Então, tem sua contribuição, sim, teórica, mesmo utópica. E aí eles se preocupavam, o que esse pessoal estava preocupado? Basicamente com a busca de uma sociedade mais justa e mais humana, que não deixa de ser o que os socialistas científicos também buscam, né? Só que os socialistas românticos, eles tinham uma utopia maior, assim, mais radical, vamos dizer assim, né? E aí, ainda no século XIX, a gente tem os socialistas científicos, que aí criticaram mais profundamente, mas com base, né, com um aprofundamento teórico maior, com publicação de obras. Qual o sistema que poderia se opor ao capitalista? Então, a gente tem dois personagens muito importantes, entre outros, mas dois muito importantes, que é o Karl Marx e o Friedrich Engels. Os dois, eles eram contemporâneos, fizeram muitas obras juntos, né, trabalharam juntos. Existe até um documentário, um filme, na verdade, sobre o Karl Marx, que vocês podem assistir, para entender um pouco da questão da vida dele, né, e o seu trabalho com o Engels e o quanto eles foram importantes para aquele determinado contexto na Inglaterra, né, que é onde surgiu a Revolução Industrial, e como eles propuseram um outro tipo de sistema, que até hoje é discutido, as pessoas concordando ou não, mas até hoje é discutido. E aí ele vem falar em obras, artigos e em livros publicados o que seria o sistema socialista para ele, né? E o que seria socialismo e comunismo, que a gente vai ver lá na frente, uma divisãozinha de erros aí conceituais, né? Que a gente tende a confundir. Então, duas obras foram muito importantes, o Manifesto Comunista e o Capital, né? Você vê que tem até uma diferença de tempo, realmente. Então, foi a vida dele trabalhando nisso, né? O Manifesto Comunista foi em 1848, publicado, e o Capital em 1867. Né? Então, muitos anos, a vida praticamente dedicada a entender o sistema capitalista e a propor um outro tipo de sistema. Então, para Marx, o que seria o sistema capitalista, né? Ele entende que é um sistema que privilegia a exploração do homem pelo homem, ou seja, de uma pessoa pela outra, e que isso beneficia um grupo pequeno de pessoas, porque fica um grupo detendo todo o poder e dinheiro e acesso aos meios de produção, enquanto os outros trabalham para esse grupo, dando dinheiro e produzindo dinheiro para essas pessoas, né? Recebe um salário, só que esse salário não é realmente tudo que ela produz, né? Ela trabalha uma parte para ela, para a sua subsistência, mas a maior parte das suas horas trabalhadas é para gerar lucro para o seu empregador, né? Para o seu patrão. Isso em termos de produção industrial, mas a gente também tem no capitalismo financeiro, né? As instituições capitalistas que ganham dinheiro pelo dinheiro, como, por exemplo, o banco. Né? Então, o banco, como é que ele fica rico? Né? Os banqueiros, os grandes donos de banco, eles emprestam dinheiro a R$ 1.000, emprestam para você, mas ele vai cobrar uns juros, e ele vai determinar quanto de juros, e aí tem uma questão econômica envolvida, né, para saber essas taxas de juros, enfim, cada país tem o seu. Só que aí você vai pegar esses R$ 1.000, só que você vai pagar a ele 1.500 no final, né? Depois parcelado, 12 vezes, 24, enfim. Quanto mais tempo você demorar a pagar, mais juros você vai pagar. Então, é assim que esse sistema ele ganha dinheiro, né? E aí ele não faz nada, não produz nada, é só emprestando dinheiro, deixando o dinheiro rolar e esperando ele de volta. Né? Obviamente que a gente tem as questões de quem não paga, mas aí tem o lucro dos outros que pagam, e por isso que às vezes a taxa de juros em países subdesenvolvidos é até mais alta, né? Para compensar essa perda que eles teriam com quem não pagaria, enfim, tudo calculado. E aí Marx já previa lá no passado, ele já entendia esse sistema financeiro também, não só o de produção. E aí, qual foi a contribuição, né, desses socialistas científicos, né? Eles previram muitas coisas que vem acontecendo no sistema capitalista hoje em dia. A gente tem uma concentração de riqueza cada vez mais acentuada com o tempo que vem passando o sistema, né? As pessoas vão ficando cada vez mais ricas, a gente vê os números em plena pandemia agora, né, do Covid-19, mais milionários, né, em lugares pobres, como o Brasil e outros, o surgimento de mais pessoas milionárias, ou seja, que ganharam mais dinheiro, e a população pobre ficando cada vez mais pobre. Como assim que alguns ficam mais ricos? Né? E aí tem a ver com a taxa de juros,
e muitos ganham dinheiro só pelo dinheiro, sem produção nenhuma, só deixando o dinheiro parado e enriquecendo ali. E aí, o que é que o Marx entendia? Ele entendia que o próprio sistema capitalista, por esses gargalos de crescimento sem fim, né, chegaria um momento que o próprio sistema entraria numa crise tão forte que decairia. O que a gente tem visto é que as crises que o capitalismo tem enfrentado até hoje, ele tem ressurgido cada vez mais forte. Então, a gente vem passando por várias crises, uma agora, inclusive, com a pandemia, porque é uma questão sanitária. Vamos ver como é que a gente vai sair dela economicamente depois, né? Quem é que vai avançar mais, quais são os países, e, enfim, como é que o sistema vai sair mais forte, será, ou mais fraco, né? A gente teve também uma grande crise em 2008, né? Que foi uma crise mais imobiliária, que aí a economia, principalmente nos Estados Unidos, os países desenvolvidos, teve uma grande quebra. Voltando lá atrás, em 1929, a gente teve um momento histórico com a quebra da Bolsa de Nova York, que também foi um momento icônico assim, em relação ao sistema capitalista, mas ele sobreviveu, não só sobreviveu, como veio mais forte, né? Com as pessoas enriquecendo, quem era rico ficando cada vez mais rico, quem é pobre ficando cada vez mais pobre. Mas, para Marx, ele entende que chegará um momento que vai ter uma grande crise econômica com muita falência, desemprego, não aceitação da sociedade, e aí sim uma revolução, né, das pessoas e da grande população não aceitar mais esse sistema e ter a mudança para a questão socialista que ele idealizou lá. A gente viu, né, algumas características de como seria essa sociedade. O outro fator em relação ao sistema é que ele vê o sistema capitalista, ele tem um conceito que é básico, né, basilar para os estudos dele, que é a mais-valia. O que seria essa mais-valia? É aquele valor que o empregado trabalha além do que é necessário para a sobrevivência dele. Então, o empregado produz mais lucro para o patrão do que o salário que lhe é pago. Então, ele recebe, por exemplo, um salário mínimo, mas o que ele trabalha e produz é muito mais que um salário mínimo. Quantas horas do mês é que ele está trabalhando para ele e não para o seu patrão, né? Aí vai depender do tipo de atividade e tudo mais. Então, o que é a mais-valia, basicamente? É o trabalho que não é pago ao trabalhador e sim agregado ao lucro, não é o trabalho que não é pago ao empregado, ao trabalhador, né? E é agregado ao lucro do empregador, do seu patrão. E aí a gente entende que é a exploração do homem pelo homem, né? Como o Marx vê, que é um grau de exploração do trabalhador, ou seja, ele trabalha para além do que ele precisaria para os seus custos de vida. Mas é assim que é no sistema capitalista e Marx já entendia isso, uma característica, já compreendia. E aí a gente chega num ponto, será que seria uma utopia pensar numa sociedade socialista, de fato? Né? A chegada do poder, que seria a chegada do poder do proletariado, dos trabalhadores, e a posse coletiva dos meios de produção. Não existiria mais essa diferenciação de classes sociais, todos nós trabalharíamos pelo nosso bem em comum, dividido igualitariamente, sem pobreza, sem gente pedindo dinheiro na rua, sem pessoas passando fome, sem necessidade de guerras também, porque a gente iria brigar pelo quê? Né? Então, certo fato, é uma utopia sim, porque o que a gente vive hoje é muito difícil a gente imaginar uma sociedade que chegue nesse ponto de não precisar de Estado, de todo mundo dividir tudo com todo mundo e não ter mais guerra. Mas isso foi o que foi idealizado e pensado pelo sistema. Né? E aí, então, a gente vê, vamos entrar agora um pouquinho na diferenciação entre socialismo e comunismo. Tem uma diferença? A gente vê muito nas redes sociais uma certa confusão até, né, em relação ao que é socialismo e comunismo, chama todo mundo de comunista, ou enfim, socialista até menos, é mais comunista. Será que de fato existe, né, o comunismo, enfim, que tipo de sociedade que a gente está inserida? Tem um livrozinho, né, do Mundo dos Curiosos, um livro básico, assim, não é nem tão científico, mas que dá para a gente entender um pouquinho dessa diferença entre o comunismo e o socialismo, né? Se tiverem interesse e quiserem pesquisar um pouquinho mais, mas existe diferença, né, entre uma e outra. E aí qual seria, então? Para Marx, ele entende que
São duas etapas do processo revolucionário, como eu falei lá, né? Ele entende que vai ter um grande processo revolucionário, que as pessoas não vão aguentar mais esse sistema do jeito que é, explorando os outros pelo outro, o outro pelo outro, né? Com baixos salários, sem dignidade, sem acesso, apesar de trabalhar muito, você não ter acesso às questões básicas, né? E aí, na visão dele, como é que seria? O socialismo, então, seria uma primeira fase, né? O Estado, ainda existia Estado, né, o comando estatal, mas seria controlado pelos trabalhadores, né, de forma coletiva, estatal, mas coletiva. Cada um receberia de acordo com o seu trabalho, as necessidades básicas como alimentação, saúde, educação estariam disponíveis a todos, os filhos, a eles, então não teríamos esse problema. E o comunismo seria uma fase posterior, uma segunda fase dessa revolução, esse processo revolucionário, né, contra o capitalismo. Não teria mais Estado, nem controlado pelos trabalhadores, não existiria, por quê? Não existiria mais a necessidade de ter alguém controlando, porque todos nós teríamos consciência do nosso papel na sociedade e não entraríamos em conflito. As pessoas seriam remuneradas de acordo com as suas necessidades e não de acordo com o seu trabalho. Então, na primeira fase do socialismo, a gente ainda tem uma divisãozinha de classe, né? Porque a depender do trabalho, algumas pessoas vão ganhar mais ou menos. Mas no comunismo, não. Elas seriam de acordo com a necessidade, igualitariamente. O que você precisa para viver. Uma família de 5 pessoas precisaria de mais recursos do que uma família com 3 componentes, obviamente. Então, seria de acordo com a realidade de cada um. E não de acordo com o trabalho mais. Valores como consumismo e acumulação de dinheiro, de geração de lucro no banco, né, que a gente vê, propriedade privada, você tem várias terras, várias indústrias, donos de vários meios de produção. E essa questão de ostentar, né, o carro do ano, a tecnologia que está ali mais avançada, você tem o que tem de melhor, o que avançou, o mais novo, não existiria, porque teria acesso para todo mundo, por exemplo. A tecnologia seria, na visão, né, comunista, vamos supor, chegou a tecnologia. Seria para todos. Você não ia competir com seu amigo quem tem o melhor telefone, ou quem tem a melhor casa, quem tem o melhor carro, porque todos teriam igualitariamente o acesso a essas tecnologias. Você não teria essa divisão de uma pessoa ter mais do que a outra, algum determinado produto. Se chegasse esse produto, seria dividido, seria para todo mundo. Não teria, você não teria mais acesso do que outra, né? O acesso seria igual a todos. Então, não é uma divisão de pobreza, é a divisão da riqueza, né? Tudo que chegasse é dividido para todo mundo, de forma igual, né? Todo mundo ter acesso a tudo que se chegar de novo, que o nosso trabalho produz. Então, a gente iria dividir isso na concepção comunista, né? Que é até utópica. E aí a gente vai falar agora um pouco das experiências, então, né, de países socialistas e comunistas, né? Eu coloquei até entre aspas, porque será que a gente teve, né? De fato, países socialistas e comunistas. E aí a gente entende, vendo as características, que o socialismo e o comunismo, idealizado do jeito que foi, né, pelos socialistas científicos, ele nunca existiu, de fato, né? A gente tem algumas tentativas de sociedades com algumas características socialistas, mas não de fato como foi concebido lá atrás por Marx, Engels e outros pensadores. Então, esses países eles tentaram aplicar o modelo idealizado, mas não obtiveram sucesso, né? Tem muitos erros, né? Muitos erros assim que não chegam nem à questão social perto. Eles são ditos então como um modelo aplicado, ele é chamado de socialismo real, porque foi o que existiu, porque tem como a teoria política e econômica, eles até pegaram lá, de Karl Marx, do Engels, mas não a teoria social, de igualdade, de divisão dos bens, de produção, não, né? Ainda não chegamos lá. E aí a gente vai conversar aqui um pouco sobre os países que são socialistas, alguns deles, né? Não todos, como socialistas e comunistas, considerados até hoje. E a gente tem a Rússia, que é o primeiro país socialista, né? E aí, como foi que ele se destacou? Né? Como foi que ele surgiu? Ele era um país essencialmente agrário e com muita pobreza, né?
com extrema pobreza, antes da implementação do sistema. E aí eles viram nessa implementação, diferente do capitalismo, que eles conseguiriam avançar mais. Então, a Rússia até hoje, né, implementa esse modelo ainda, e a gente vai ver em outras aulas a questão da Guerra Fria que existiu, porque foi um embate entre a Rússia e os Estados Unidos para dominar, né, qual sistema, quantos países vão aderir ao sistema socialista ou econômico. A gente viveu quase 50 anos com com esse conflito, né? E aí a gente teve a Revolução Russa em 1917, mas com um governo totalmente autoritário, que existe até hoje, né? Então, ele tem muito da concepção econômica até, social está distante, e político ele é centralizador, que não faz sentido para a concepção de fato socialista, que seria o Estado com os trabalhadores no comando, né? Então, não chegou nesse ponto. Ele tem algumas políticas sociais, de divisão, de benfeitorias para as pessoas, mas politicamente não, é bem centralizado. Qual é o tipo de economia que existe lá nesses países? E aí eu estou falando mais da Rússia, porque foi o primeiro, né? Há um planejamento da produção e do consumo, tem uma tentativa de garantia das necessidades básicas de alimentação, saúde, então todos têm acesso. Isso a gente vê muito claro em Cuba, que aí Cuba tem alguns outros poréns que não chega a tecnologia porque ela tem alguns embargos econômicos, ou seja, basicamente os Estados Unidos não deixa que as coisas tecnológicas e outras produções que eles não têm lá cheguem lá, então eles estão meio que fora do mundo, que isso é uma maneira de fazer com que aí os países capitalistas têm de convencer você a sair daquele sistema, então é isolar, né? Mas muitas coisas eles produzem em relação à saúde, e Cuba é muito bom, né? Tem alguns tratamentos oftalmológicos e algumas vacinas até, não estou nem falando da Covid aqui, mas de outras que só tem lá. Né? De meningite, agora que chegou, se eu não me engano, enfim, eles têm um desenvolvimento da saúde muito grande, porque o governo, ele incentiva e ele dá dinheiro, né? Ele investe em pesquisa e ciência e nas necessidades das pessoas, saúde, educação, alimentação. E aí na Rússia, basicamente, a gente tem esse é o tipo, né, de economia que eles trabalham, que é planejando a produção e o consumo, garantindo as necessidades básicas e fazendo os planos quinquenais, que seriam planos a cada 5 anos para ver o que é que estava certo, o que é que deu certo, o que é que deu errado e refazer. Claro que nesse mundo socialista, né, a gente tem os que acabaram entrando e depois saindo, e aí a gente vai ver mais profundo, vocês vão ver, principalmente no terceiro ano, em relação à questão da Guerra Fria, que a gente vai pincelar um pouco na outra aula. E alguns países entraram com a Rússia junto nesse movimento e depois se dissociaram. E aí a gente tem, como exemplo, a antiga Iugoslávia, que nem mais existe, já o território mudou para outros países, né, eles se dividiram, que romperam com a União Soviética, então a antiga Iugoslávia, a Albânia, né, a própria China, que aí foi para um modelo que ela diz comunista, mas que de fato a gente vê que não existe, né, até hoje, que é um governo também autoritário. E aqui, um caso sul-americano que tentou se instaurar, aqui, um país socialista, foi no Chile. Só que aí foi derrotado, que os Estados Unidos mandaram incentivo para cá e dinheiro para se instaurar um governo contra. E aí se instaurou em 1970 uma ditadura militar com o Pinochet. E isso foi na América do Sul como um todo, né? Várias ditaduras militares nesse período, que era para confrontar exatamente a influência da Rússia, para a Rússia não ter mais influência em vários países. Então, os Estados Unidos incentivou a vários outros tipos de governos também ditatoriais, que aí foi o período das ditaduras militares. Eu dei o caso aqui, o exemplo do Chile. Então, é isso por hoje, pessoal. A gente trabalhou a questão do socialismo, né? Das características, quem é socialista, quem tentou ser, o que é socialismo, comunismo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima e nos vemos.